Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, professor, continuando aí sobre a regionalização do Brasil, tá? Hoje nós chegamos a, então à região sudeste do nosso país. Lembrando que a região sudeste do nosso país é considerada, logicamente, pelo próprio IBGE aí como uma das regiões mais prósperas e dinâmicas do nosso país, tanto na área industrial quanto na área agrícola, quanto na dinâmica demográfica. Então é uma região aí que nós vamos ver que é bastante diversificada. Há uma bastante diversificação, principalmente no cunho demográfico, em decorrência dessa região ser um polo atrativo de imigrantes. Então, região sudeste do nosso país é formado pelo estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então são 4 estados que formam esta grande região aí do nosso país, beleza? Sobre o relevo, logicamente que o relevo ele vai estar bem distribuído nesta região cujo nós estamos aí comentando, tá? Então nós temos aqui a área litorânea, certo? Que são as planícies costeiras. Aí nós temos, né, o Planalto do Atlântico, que é essas áreas aqui mais amareladas. Estas áreas aqui um pouco marrom aqui são as depressões, lembrando que no nosso país não há depressão absoluta, então essas áreas aqui são áreas de depressões relativas. E logicamente nós temos aí o Grande Planalto Meridional. Logo então o relevo da região sudeste está dividido em, tá? Planície costeira ou planície litorânea, beleza? Planalto do Atlântico, tá? E áreas de depressão relativa e o Planalto Meridional. Então notem que o relevo aí é bastante diversificado também. O clima da região. A maior abrangência, tá, da região está diretamente relacionada ao tropical de altitude. Então notem que esta região aí também está na zona intertropical do planeta Terra. Então por isso que nós temos o tropical de altitude, que é uma climatologia aí um pouco mais amena, certo? Tropical úmido, que recebe grande umidade aí do Oceano Atlântico, e o subtropical, que daí já pega uma área de transição com a região sul do nosso país. Então vai saindo um pouco fora desta zona intertropical aí do planeta Terra, beleza? Sobre a vegetação, sabemos que a vegetação é o espelho do clima, então conforme o clima vai ser a vegetação aí que eu terei ou que eu vou, né, visualizar em determinada área geográfica. Então vejam só como a vegetação da região sudeste do nosso país ela é bastante diversificada. Nós temos áreas de caatinga, tá? Esta área de caatinga localiza-se ao extremo norte aí de Minas Gerais, já é uma área de transição, logicamente, ali com o nordeste brasileiro. Nós temos a área de cerrado, tá? Que abrange uma parte do território aí sudeste do nosso país, a Mata Atlântica, que é aquela mata que cobre a região litorânea do nosso país, ou, né, a mata costeira, e logicamente a região de Campos, tá? Que é formado, claro, pelaquela mata um pouco mais arbustiva, um pouco mais rasteira. Aí nós temos o povoamento desta região, tá? Então, o povoamento dessa região, logicamente, em Minas Gerais começa com a mineração, com a descoberta das minas, né? Nesse determinado espaço geográfico que vai aí contemplar o nome da região como Minas Gerais. No oeste de São Paulo, tá? O atrativo populacional será as lavouras de café, enquanto aqui em Minas Gerais é mineração, lá no oeste de São Paulo é lavoura de café. E hoje em dia, logicamente, né, no estado de São Paulo capital em si, a indústria é um grande chamariz aí para o grande fluxo migratório que esta região recebe, beleza? Sobre as minerações, né? Então,
dentro da mineração. É bom lembrar que, logicamente, essas áreas foram desbravadas pelos bandeirantes, tá? E essa região existia muito ouro de aluvião. Este ouro de aluvião é um ouro praticamente solto na natureza, que não precisa garimpar muito para a extração do mesmo. Então era fácil de encontrar esse ouro aí no nosso território, beleza? E, logicamente, nós não podemos esquecer que houve uma transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Logicamente, para os camaradas ficarem aqui de olho na extração de ouro aí da região das Minas Gerais. E geralmente, vocês devem saber, né, já devem ter estudado em história, geralmente esse ouro aí era contrabandeado, né, em estatuetas de santos, beleza? Porque, né, a estatueta ali de um santo ali é considerado um objeto sagrado, e só que os camaradas utilizavam desse objeto sagrado para contrabandear o ouro aí das Minas Gerais. Aí nasceu a expressão Santo do Pau-Oco, né? Por que Santo do Pau-Oco? Porque era um santinho entalhado em madeira, que era oco por dentro, e logicamente nesse espaço aqui eles preenchiam com o contrabando aurífero, beleza? A cafeicultura. Cafeicultura, a fim do século XIX, logicamente foi também alavancada não só pela mão de obra escrava, mas também foi um grande atrativo de migração do europeu para o nosso país. Então esse imigrante europeu vai substituir a mão de obra escrava, certo? Ele vai vir para o Brasil com a promessa de terras e ocupar também o território brasileiro. E logicamente a infraestrutura de transporte e logística, tá, estava diretamente na época já aí relacionada ao Porto de Santos, que hoje nós sabemos que é o maior do nosso país, mas que infelizmente não há grandes investimentos para sua ampliação. E sabemos que um porto dinâmico facilita muito nos trâmites comerciais, principalmente aí no sistema de importação e exportação. Se nós temos um porto obsoleto, logicamente que atrapalha esse dinamismo econômico aí do nosso país. A indústria na região. Então, temos que lembrar que em 1930, tá, houve a crise na Bolsa de Valores em Nova York, né? 1929, 1930 houve o grande crack, beleza? Diminuiu a importação de café pelos Estados Unidos. Estados Unidos diminuiu drasticamente essa importação de café. Começou a sobrar muito café no Brasil, então o governo tinha que achar alternativas para regulamentar aí o preço dos cafés. Alguns, né, barões do café acabaram ateando fogo na sua produção e outros acabaram lançando o café aí no litoral brasileiro, beleza? Houve, logicamente, a transferência da capital, a atração da população do campo em regiões mais pobres do Nordeste para o Sudeste do Brasil, e o aproveitamento da infraestrutura que o café logicamente ajudou, querendo ou não, ele entrou em crise nesta época, mas pelo dinheiro, né, absorvido com a sua venda, com a sua exportação, tá, montou-se uma infraestrutura industrial aqui no nosso país. Aí nós temos, logicamente, tá, a distribuição da população aqui no nosso país por unidades de federação. É de 2010? É, mas só que vale até os dias atuais, beleza? Então aqui é um gráfico muito parecido com uma pirâmide etária, mas contudo esse gráfico aqui vem nos falar sobre a distribuição da população segundo as unidades de federação. Então aqui no lugar de nós termos a idade, aqui ao centro do gráfico, nós temos o que? Nós temos as localidades. Então quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha bastante plausível. Olha só, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então esses três espaços geográficos aqui que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Esses três estados aqui é o que possuem o maior contingente
populacional, tanto de homens quanto de mulheres efetivamente. Tranquilo? Então notem que só escapa aqui, né, o estado do Espírito Santo para nós formarmos então aí a região sudeste inteira como a região mais populosa, mais povoada do nosso país, tá? O Espírito Santo aparece aqui em cima, perde para algumas, né, para alguns outros estados, mas contudo os 3 principais estados aparecem aí encabeçando essa distribuição populacional por unidade federativa aqui no nosso país. Então a região sudeste é uma região bastante populosa e também povoada. Aí os problemas econômicos e sociais, meus queridos, nós iremos comentar aí nas próximas aulas, belezinha? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, anotem para ser tirado aí nas próximas aulas e até mais.